Estamos de volta com Seleção Sport TV. Já é para fazer conta nessa volta no intervalo? Tem um levantamento muito bacana da nossa equipe. Estava dando uma espiada ali atrás. Oi? Já dei uma Deu uma espiada ali? atrás. Ontem a gente estava falando aqui do tamanho da encrenca que é o Corinthians não ser campeão. Eu ainda não aceito falar sobre o Corinthians não ser campeão, tá? Fiz um combinado aqui que só depois que perder. Porque eu não posso conversar, tá? Concorda comigo? Concordo, eu não tenho posso visto. Conversar sobre a perda do título de um time que não perde. Sim. E não perde no campeonato, tem, não. Não perde a 33, né? Então, 33 o Corinthians agora perdeu, última rodada. Próxima agora. O Corinthians perdeu. Tá bom, vamos conversar então sobre o que ele precisa para não ser campeão. Mas a gente já faz um levantamento aqui. O Corinthians já é o campeão do turno. Pode alcançar, se só ganhar... 3 vezes no ponto corrido o campeão do turno não levou o título. Então, tudo isso vai dando uma dimensão do tamanho da encrenca, que é você tirar o título do Corinthians, né? O Corinthians, se ganhar do Sport em casa na última rodada, um adversário difícil, né? Tá ali no G6, mas se ganhar, alcança a pontuação do Cruzeiro de 2003 no primeiro turno. Nossa, que é a maior até hoje. Lembrando que eram 24 times, eram 20. Ou seja, o Cruzeiro... É melhor do que o Cruzeiro. O Cruzeiro teve 4 jogos a mais. Pelo aproveitamento vai ser maior. O aproveitamento, evidentemente, vai ser o maior da história. Só uma referência matemática recente. O Palmeiras, o ano passado, ele virou o turno, Palmeiras campeão de 2016, ele virou o turno com 36 pontos. 36. É que o segundo turno, acho que do e Palmeiras era a meta foi melhor do do que o Cuca, primeiro, lembra? não foi? Aí ele fez 44. Mas era a segundo. meta do Cuca, os 36 pontos. O Palmeiras pode chegar perto, né? Então o Corinthians pode virar o turno com 11 pontos a mais do que o Palmeiras fez o ano passado. Está com 32. Não é isso? 32? Isso, pode ir o próximo jogo vai chegar a 35, claro, que é quase o que ele fez no ano passado para ser campeão. Como líder, e o Palmeiras é quarto. Né? O campeonato realmente está disputado e tem essa exceção que é o Corinthians. Então, nossa equipe fez um levantamento em cima de um raciocínio que eu puxei aqui ontem. O que o Corinthians pode fazer no segundo turno em termos de queda de rendimento e ainda assim ser campeão? Eu pensei que você fosse falar que o Corinthians chegando a 47 não cai mais. Não, veja bem, o Corinthians, é por isso que eu falo, eu não estou aqui assinando um contrato para dizer que o Corinthians vai ser campeão. Se o Corinthians perder todas as partidas daqui até o fim do campeonato, pela primeira vez na pode história, ser um até time se rebaixado. livrou do rebaixamento no primeiro turno. Eu brinquei né? isso semana passada aqui. 44, não é? Tá livre, né? O Corinthians tinha 40 47. pontos, eu disse assim, o Corinthians, o primeiro objetivo já está cumprido. Mas acabou. imagina, se perder todos... Não daqui cai, até com o fim. 47 não vai cair mais. Ainda vai brigar para não cair, mas vamos lá. Se o Corinthians repetir no segundo turno, a campanha da Chapecoense até agora, a Chapecoense que é 13ª do Campeonato Brasileiro, vai chegar a 68 pontos A pontuação e seria campeão em 3 dos 11 campeonatos de pontos corridos com 20 clubes. Ou seja, tem uma pontuação ali que dá para brigar para ser campeão. Se ele repetir a campanha do Atlético Mineiro, 11º colocado no primeiro turno, ele vai fazer 42,6%, chegar a 70 pontos. Suficiente para ser campeão em 7 dos 11 campeonatos de pontos corridos com 20 clubes. O que mais? Se repetir a campanha do Botafogo, 8º colocado, ele vai chegar a 71 pontos com 44,4%, seria campeão em 8 dos 11 campeonatos de pontos corridos, com 20 clubes, né? Se ele repetir a campanha do Cruzeiro, 7º colocado, 48,1%, chega a 72 pontos. Isso significa perder quantos jogos? Seria campeão em 7 todos. jogos, né? Isso que cada um desses aí. Vamos ver. É isso mais ou menos. Eu acho que o Corinthians está com lastro aí para perder uns 6 jogos, pelo menos. 6 de 20 que ele tem para disputar. Acabou. Tem que... 6 e mesmo assim sendo campeão. Mesmo Perdendo assim, esses 6, ainda batendo ali Não, perto e de tudo campeão. isso junto que os outros tenham um desempenho de Corinthians no primeiro turno, né? Ou perto tem de isso, Corinthians, né? Não pra poder- basta que o Corinthians desacelere, os outros têm que... Olha, a pontuação do time que terminou em segundo lugar, né? Em 2006 o Inter com 69, o Santos com 62 em 2007, Grêmio 2008 72, Inter 2009 65, o campeonato mais louco de todos, né? Eu acho que o recorde foi quase ano passado. Não, ainda teve. Olha lá, a maior Grêmio pontuação do de segundo lugar do Galo ali? E do Grêmio ainda, né? Do Galo e 72. do Grêmio, O Grêmio, 72. O Galo também 72, né? foi o ano que o São Paulo ganhou do Grêmio 75 a 72. Foi 3 pontos de diferença. Qual foi a maior pontuação de segundo de todos? 72. 72? É, 72. o Passado foi 71. O Galo e Então o Grêmio. 73 seria campeão em qualquer edição, é isso? É isso. Com 20 Aí, pontos. 73, sim. E pro Corinthians chegar a 73, menos 44 para 73 Se ganhar são... 10 vitórias. Então isso em percentual dá o quê? Menos de 50% dos pontos disputados? Menos. Ele tem 20 jogos pela frente, né? Tem 50%, né? 50%. Tem 20 jogos, 50%. Vamos lá, número de derrotas dos que a gente citou ali. Chapecoense já perdeu 8. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tô no É campinho isso, certo. 8.
O Atlético perdeu 7. O Botafogo perdeu 6 e o Cruzeiro também. É, média de 6, Então, 7 derrotas aí para ser campeão. Ainda O Corinthians assim, vai ainda ser tem um campeão. lastro de 6 a 8 derrotas aí. O número de vitórias do Corinthians é alto também em relação à concorrência. O que 13 dá a até 11, né? Que é sempre critério um de- ponto a tá mais. Quer sempre dizer, com- você critério de tem que desempate. pensar em passar o Corinthians sempre com um ponto a mais, porque o número de No vitórias é muito desempate, alto. Alcançar não... Não basta. Ele tem difícil, 13 e né? o Grêmio tem 11. Vocês já formaram uma opinião sobre o estilo de jogo do Corinthians? Se gostam, se não gostam, se é só uma questão de eficiência ou conseguem ver algum atrativo além desse? Eu acho o Corinthians assim. Pergunta difícil, viu? Ele é eficiente. Então sabe pensando por que ainda. eu estou perguntando? Porque a tendência que a gente tem visto é que equipes que vencem, e principalmente que vencem da forma que o Corinthians está vencendo, com uma distância muito grande, elas acabam se transformando em referência. Então eu não me surpreenderia se o Corinthians confirma o título brasileiro, mantendo essa diferença grande de pontuação, e isso de repente serve como estímulo para outras equipes adotarem esse sistema ou esse pensamento de jogo Mas você sabe que esse pro ano que campeonato, vem. Vila, tem mostrado que os times com menos posse de bola têm vencido mais do que os times com posse de bola. Então, Quer dizer, já não é só uma questão do Corinthians, É né? que eu Eu não acho que sei, o Eric, até sistema- que ponto que isso é relevante ou não. Porque assim, quando é natural, por exemplo, que a equipe que esteja atrás do placar tenha mais posse de bola. Num campeonato equilibrado. Porque você precisa ir atrás do resultado. Né? Então, até que ponto que isso traduz Sim, um mas, time assim, melhor ou mas pior? se você for ver ao longo de um campeonato, eu Sim. acho que se torna Não, relevante. de repente talvez num jogo... tem uma leitura... Mas você tem equipes que habitualmente você já lê ali que o jogo, a proposta de jogo é tentar manter a posse de bola mais no campo de ataque e tal. Tem outras que não. É que eu não sei até agora se a proposta do Carille é não ter mais posse de bola. Ou se não ter a posse de bola é uma decorrência, uma consequência do estilo de jogo do Corinthians. Ou se de repente você, para ter um time. Eu não sei se o Carille pensa isso, mas. Acho que ele não vai brigar no vestiário e falar assim, pô, moçada, hoje a gente teve 60% de posse de bola. Não. Tenha santa paciência. Mas eu acho que, às vezes, para você ter um time que funcione muito bem nesse estilo de ter a posse de bola, que o maior exemplo era o Barcelona, lógico, você tem que ter. Você precisa mais de jogadores de mais qualidade do que para fazer um time eficiente que não mantenha tanta posse de bola. Eu acho que passa por isso também um pouco. O Corinthians não teve como repor tudo que ele perdeu. E aí partiu para essa filosofia. Eu acho que o maior mérito do Carille é saber fazer o time jogar no máximo com os jogadores que ele tem. Ele consegue extrair dos jogadores que ele tem o máximo que ele consegue, assim. Então, ele percebeu, ele conheceu as características dos jogadores e, em cima disso, ele montou o melhor Corinthians possível com os jogadores que ele tem. Eu acho que esse é o maior mérito dele, assim. Não adianta também ele ter um monte de jogador como ele tem e querer só fazer um time que ataque o tempo inteiro. Talvez ele não tenha característica para isso. Então, Mas se esse estilo, se essa mentalidade de jogo servir de referência, isso é bom pro futebol brasileiro? Mas você lembra que, por exemplo, em qualquer discussão Não sei, que se Vila, tenha dessas você primeiras tem que rodadas, pensar. desse primeiro turno, o Corinthians não é citado como o time que tem encantado, o time que tem chamado a atenção pela qualidade de jogo. Mas o que se que fala de incomoda no Grêmio, de Corinthians? Santos crescendo Eu acho que muito. o que incomoda no Corinthians, que eu vejo em termos de, que se poderia chamar de crítica, é que o Corinthians faz o primeiro gol e não sei se para, mas assim, não... retrai para esperar um Não erro do pressiona adversário tanto. para matar Aí o começa jogo. a jogar no erro. Mas até fazer o primeiro gol, Mas aí o Corinthians mérito, é um né? time que pressiona o Mérito. adversário. E assim, o Corinthians faz gol feio. O Corinthians faz gols trabalhados. E A outra, bola é porque, assim, você tocada, pega o acha o Corinthians espaço hoje, ali da é o da segundo defesa ou terceiro melhor adversário, ataque do no campeonato, É. não é o É o Corinthians? segundo melhor. E hoje no Segundo, Corinthians tem o não artilheiro do campeonato. Quer dizer, os números defensivos do Corinthians são muito bons. Obviamente, não perdeu, não tomou gol. Tal. Mas os ofensivos 29 Mas os gols contra ofensivos 33 também são bons muito também. bons. Então, assim, não é um time que só se... Você fala assim, esse Eu time não vejo uma unanimidade em chamar o Corinthians de retranqueiro, por não. exemplo. Não, tem não. mas isso. não- Tá errado, não é chamar um de retranqueiro, retranqueiro, Não, é que o Busca- retranqueiro, quando ganha, ele é organizado. vira retranca gourmet. Existe aí um jogo de palavras, assim, né? Tô achando que esse é um bom momento para chamar o Vitor Birner pro papo. Mas não acho que o Corinthians é retranqueiro, eu acho que Hein? ele é organizado. Eu acho que esse é um bom momento. Boa tarde, Vitor Birner. Tudo bem? Tudo bem, Marcelo Barreto? Boa tarde ao senhor e boa tarde a todos. Boa tarde, André Sanches. Tudo tranquilo? Mas por que da ironia com Tudo o bem, Vitor Barreto? Birner? Boa tarde. O Birner é ódio eterno ao futebol moderno, né? Ele gosta, ele se amarra numa retranca. Então, falamos em retranca. Então não é aqui, creme de acho que- avelã, ele é raiz, é esse? O time dele na várzea joga no 10-1. Ih, rapaz. Tem um coitado lá na frente e os 10 atrás compactados. Não é isso, Birner?
O time da Varsa tá meio rebelde comigo, né? Faz parte da vida de 5 anos e meio de técnico numa equipe só. Agora, eu acho o trabalho do Carille irretocável, perfeito. Eu acho que não poderia fazer nada melhor do que isso com o elenco que tem. A própria classificação do time fala por si. E eu faço diferentes tipos de cobranças de acordo com o potencial dos elencos. Quando eu venho aqui e falo que o Flamengo tem que jogar mais, é porque eu acho que o elenco pode render mais. Quando eu digo que o Palmeiras pode jogar mais, é porque tem que render mais. Quando eu digo que o São Paulo pode jogar mais, a mesma coisa vale também para o Cruzeiro, esse raciocínio. Esse raciocínio não vale para o Corinthians, esse raciocínio não vale para o Botafogo, esse raciocínio não vale para o Grêmio, que eu acho que essas equipes jogam quase sempre tudo que podem. Então, eu não tenho nenhum reparo a fazer ao trabalho do Carille. Acho que a liderança é merecida e não tenho a menor dúvida que o grande personagem desse Campeonato Brasileiro é o técnico do Corinthians. Por enquanto. E o Jô também, você não acha? Eu acho que o Jô tá jogando muito, cara. Impressionante. O melhor cara. do primeiro turno. Como cresceu, né? Impressionante a E fase. o Jô é assim, mais personagem pela recuperação. pela história toda Mas o dele. Carille né? ganha essa importância Impressionante porque que ele hoje tá você pega o jogando. time do Corinthians, não tem um cara que você chega e diga, esse é craque, cracaço de bola. Não tem. Tem bons jogadores e o técnico conseguiu tirar desses bons jogadores o melhor. O Jô é o melhor exemplo disso. Você estava no jogo do domingo lá, Corinthians e Flamengo, né, Vila? Eu também trabalhei nesse jogo. Assim, aí no campo você consegue ver melhor, assim, foi como eu vi também o Dudu quarta-feira aqui no Newton Santos contra o Botafogo, eu vejo pela televisão, mas quando você está no campo, você consegue ver melhor, assim. Então, assim, o Jô é um jogador que dá trabalho o tempo inteiro pro time tem visão de adversário. jogo, né? Ele O sabe tempo jogar, inteiro, não é? seja pelo tamanho, pela força física, quando a bola parada, A velocidade que parece que as ele não tem, arrancadas, porque ele tem a passada larga. Então, assim, ele tá fazendo um campeonato. E tecnicamente ele tá muito bem, ele acerta a maioria das jogadas que ele tenta. Assim. Então, ele tá fazendo um campeonato irrepreensível. E, assim, eu falei do Dudu, porque é impressionante também. Você no campo, vendo o jogador, o trabalho corre, que o Dudu né? dá, a força física que ele tem de arrastar a defesa com aquele tamaninho dele. Impressionante. Então, assim, o Jô, pra mim, tá fazendo. Pra mim, ele é o craque do campeonato, por enquanto. Barreto. Oi. Sobre o Jô, o Carille recentemente deu uma entrevista e ele citou que quando o Corinthians contratou o Jô, ele telefonou para pessoas do futebol, pessoas que tinham trabalhado com o Jô, e ele concluiu que o Corinthians tinha considerável possibilidade de ter contratado um problema, né? Pelo histórico do Jô fora de campo. Aí o Carille falou, hoje, depois disso, convivendo com o Jô, com esse Jô atual, ele disse que o Jô é o melhor jogador do Corinthians dentro e fora de campo, que é o principal líder da equipe. O próprio Jô, também numa entrevista, falando sobre esse assunto, disse que nunca imaginaria que fosse liderar um grupo de jogadores. O que eu acho mais bacana nessa história, e ainda na nossa sociedade hoje, que quer resolver tudo por intermédio do ódio, né, por vingança, aquela coisa, né, do olho por olho, dente por dente, é que esse tipo de jogador estava condenado, né? E ele mostra que o ser humano, quando ele passa a fazer coisas diferentes, quando ele acha que tem que modificar alguma coisa, ele modifica. E, na prática, isso mostra que muita gente pode fazer coisas diferentes, ou gente que hoje é criticada merece um pouco mais de indulgência dentro ou fora do futebol de parte do público. E o próprio Jô, quando chegou no Corinthians, deu uma entrevista dizendo que mudou a cabeça, que, né, foi para um outro caminho, sabia que estava perdido, momento em que as coisas não estavam funcionando para ele. A referência era muito negativa. O Jô, principalmente na passagem pelo Inter, Não, lá não funcionou. foi uma questão. Aquele momento no Galo com o Ronaldinho também teve alguns problemas. Então a fama do Jô, a imagem do Jô estava muito desgastada. Estava arranhada, né? Então quando o Carille começou a ligar para as pessoas, como o Vitor falou, que trabalharam com o Jô, as informações eram muito ruins. O que só aumenta o mérito do Jô. Porque essa virada, a gente já viu o discurso de muitos jogadores falando, não, agora eu tô diferente, tal. O caso do Adriano, por exemplo, que todo mundo lembrava, né?